Boa noite, estamos aqui com mais uma live de cálculo 4. Material dessa semana é material da semana, uma parte do material da semana 5 e a semana 6. E o tema dessa live é equações diferenciais ordinárias, também conhecida como as EDOs. Fazer um rápido sumário aqui, a gente vai fazer uma revisão, então, antes de tudo, sobre a regra da cadeia e regra do produto, porque são duas coisas que a gente vai precisar ao longo dessa live. E eu acho isso é sempre bom rever alguma dessas regrinhas também para ajudar a gente a lembrar das coisas, né? Daí a gente parte para uma revisão da semana 5, que é uma introdução, na verdade, às EDOs. A gente vê os exercícios, depois a gente parte para uma revisão da semana 6, que vai tratar basicamente sobre as EDOs de primeira ordem. E também de ordem n maior ou igual a 2. Só que eu esqueci de botar aqui no sumário, desculpa. E depois ainda alguns exercícios e lembretes de atividades, caso dê tempo de explicar sobre tudo isso aí em uma hora. Então, bora lá. Começando então com a revisão sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia é quando a gente está derivando uma função que está em função de uma outra função. Então, aqui a gente tem... deixa eu pôr aqui para vocês darem uma olhada aqui. A gente tem uma função em função de outra função aqui, né? Derivando. Ou então a gente pode escrever f de g de x, também é um outro jeito de escrever aqui, né? E aí o que a gente tem então aqui depois? Que a derivada de f da g de x vezes a derivada de g de x. E uma outra forma, aqui são outras formas de escrever essa mesma coisa, tá? Vamos lá. É basicamente isso, não vou ficar adentrando muito aqui, porque não é a ideia principal dessa live, tá? Aí, então, a gente tem a regra do produto, que ela também é chamada de lei de Leibniz. E o que é? A gente basicamente tem uma f vezes uma g, sendo essas duas funções, né? E a gente está derivando as duas. No caso daí, então, a gente tem f' vezes g, e depois f mais f g', que também pode ser escrito dessa outra forma aqui. Beleza, já feitas essas pequenas revisões, a gente parte para o tema da semana 5, que é a EDO. A gente tem as equações envolvendo uma função e as derivadas. E a derivada a gente também pode considerar ela como uma taxa de variação de uma coisa por outra coisa. Muitas vezes a gente usa em relação ao tempo, né? Mas pode ser N coisas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de EDOs. Por exemplo, uma f' igual a 3 cosseno de x mais 5x. Ou então, só f' igual a 5 vezes uma função. 5 vezes a f de x, né? Algumas têm respostas fáceis de serem encontradas. Outras nem tanto. E isso daqui é muito utilizado quando a gente tem um problema real. Então a gente faz uma aproximação desse problema real para uma coisa que seja mais fácil de visualizar. Encontra uma solução real que pode dar uma solução aproximada do nosso problema. Então vamos lá. Existe um teorema que se chama Teorema da Existência e Unicidade. E aí, o que ele vai estar dizendo para a gente? Que a equação
aqui da derivada de x é igual a uma f de x, y. E ela sempre tem soluções se essa função f tiver derivadas parciais e contínuas. E por que é bom saber isso daqui? Porque isso vai garantir que a DO vai ter uma solução. Tá? E aí, se a gente dá um determinado ponto, um x0 e um y0, sei lá, qualquer valor, um par ordenado x e y para essa equação, a gente obtém então uma solução única. Então vamos dizer aqui que a gente tem essa derivada aqui, que é igual a essa função, e a solução dessa EDO aqui é essa daqui. Se eu der para vocês, então, esse ponto x0 e y0 como sendo 2,5 e substituir na equação aqui de cima, a gente vai encontrar, então, a solução procurada. Aqui é só rearranjando a equação, né? Então, a gente vai chegar na solução procurada, que é y de x, é x ao cubo, dividido por 16. Aí, então, a gente tem aqui variáveis separadas. Se for possível a gente escrever uma equação nessa forma aqui, de p de x dx igual a q de y dy, a gente tem, então, que dy dx de x é igual a uma função x de y. E é uma equação de variáveis separadas. E aí, nesse caso, as soluções são obtidas quando a gente integra cada um dos lados. Porque aqui a gente tem uma função em função de x dx e uma função em função de y dy. Mais uma constante, que a gente não pode nunca esquecer que tem, quando a gente integra, a gente vai ter essas constantes, né? E ela vai ser uma constante real e arbitrária. Tá. Aí, então, a gente vai ter um exemplo aqui. A gente tem a derivada de uma função y em função de x, que é igual a 3y sobre x. E esse x, como está no denominador, é diferente de zero. A gente tem, então, refazendo esse rearranjo aqui, a gente vai ter, então, dy dx, que é uma outra forma de escrever isso daqui, né? É igual a 3y dividido por x. Então, a gente vai passar esse y para cá e esse dx para lá. Né? Deixa eu ver se eu vou escrevendo, acho que vai ajudar vocês a verem isso daqui. Então, a gente passa esse 3y para cá e esse dx para cá. Então, a gente fica aqui com uma função y dy e uma função x dx. O que eu falei para vocês? Depois a gente precisa integrar essa equação nos dois lados. E aí, a gente, integrando isso daqui, a gente vai chegar no nosso resultado aqui, que é ln de módulo de x é igual a 1/3 do ln de y mais a constante, sendo a constante pertencente aos reais. Se a gente faz aqui e elevado a ln de x, módulo de x, desculpa, e a gente resolve isso daqui, a gente chega que o módulo de x é igual a raiz cúbica do módulo de y, vezes uma constante linha aqui. E essa constante linha aqui vai ter que ser maior do que zero. E aí, então, a gente pode, substituindo o que a gente encontrou aqui, a gente chega aqui, então, o y de x é igual a uma constante c vezes x ao cubo, com o x diferente de zero. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o exercício 1.
a gente tem uma série, partindo de uma série de seno, ele pede aqui, obtenha uma série para essa função aqui. Então tá, a gente sabe que o seno de x é igual a uma série aqui, que tem como termo geral essa equação aqui. Só que a gente não quer o seno de x, aqui a questão pede pra gente o x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Seno de x quadrado. A gente vai substituir esse x por x quadrado. Então, aqui a gente tinha x. Quando a gente substitui por x quadrado, ele vira x quadrado. Menos x ao cubo sobre 3 fatorial, só que esse x ele passa a ser x quadrado. Então, a gente vai ter outros termos aqui, tá? E se a gente muda os termos de cada uma dos termos da série, a gente vai ter um outro termo geral aqui formado no final da história. E aí, qual que é a grande diferença aqui? Dessa daqui para essa daqui. A gente tem menos 1, ele continua igual aqui. X quadrado. Aqui a gente trocou x por x quadrado, né? Então, a gente substitui aqui também na fórmula geral. Aí aqui 2n mais 1 continua igual. E aqui embaixo também, 2n mais 1 fatorial, 2n mais 1 fatorial. Só que a gente tem que rearranjar essa parte aqui, tá? Então, eu vou usar aqui um azul, porque já tá tudo escrito em vermelho, vai ficar um pouco difícil de vocês verem. A gente vai fazer aqui a distributiva, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter menos 1 elevado a n continua igual, aqui a parte de baixo também continua igual. Aqui em cima, na parte do x, é que vai mudar. 2 vezes 2n, 4n, e 2 vezes 1, mais 2. E aí o termo geral nosso vai ficar com essa cara aqui. Agora aqui na letra B do exercício 1 ainda, é pedido pra gente uma série para essa função aqui, que é seno de x quadrado sobre x. Seno de x quadrado a gente acabou de fazer aqui na letra A, né? Então, pega esse resultado aqui e traz para a letra B. Então, a gente tem aqui, ó, o menos 1 elevado a n, x elevado a 4n mais 2, 2n mais 1 fatorial. Só que a gente ainda tem aqui esse dividido por x aqui, né? A gente divide de novo aqui por x. Continua dividindo, né? A gente vai, então, rearranjar esse x. Porque x, 1 sobre x, também pode ser escrito como x elevado a menos 1. E aí a gente coloca esse x aqui no numerador, né? Quando a gente faz isso, a gente pode rearranjar essa última parte aqui da equação. Então, aqui a gente tinha essa parte aqui, né? Como é que a gente fez daqui para cá? A gente tinha x elevado a 4n mais 2. Só que daí a gente colocou esse menos 1, x elevado a menos 1 daqui do denominador. Então, fica menos 1 é igual a isso aqui. X elevado a 4n, 2 menos 1, 2. Desculpa, 2 menos 1, 1. Viajei agora na hora de falar, desculpa. Vamos lá. E aí a gente chegou aqui no termo geral, tá? E agora, aqui está sendo pedido para fazer a integral de seno de x quadrado sobre x dx. Como sendo uma série de potências. A gente começa aqui com seno de x sobre x dx. Isso daqui é igual a esta função aqui. Essa somatória aqui, essa parte de dentro, tá? E aí, o que a gente tem aqui ainda? Tem a integral.
Somatória e integral, a gente pode fazer essa inversão aqui. Então, a gente vai ter, então, na verdade, uma somatória da integral de menos 1 elevado a n. Bom, é a mesma coisa aqui de dentro, né? O que acontece? A gente vai trabalhar aqui com essa parte aqui de dentro. E no fim, a gente vai chegar nesse resultado aqui. O exercício 2. Oi, José. Você tá com alguma dúvida? Tá dando para entender? Como é que tá? Ô, professora, eu acabei de acessar aqui, eu tô acompanhando esses exercícios são de apoio, né? Pelo que eu entendi. Aqueles de apoio. Isso, os exercícios de apoio. Eu sempre tô usando os de apoio aqui Esse é da nas semana lives. 6. Esse daqui é da semana 5 ainda. O da semana 6 vai estar lá no final Da 5. da live. Ah, legal. Tá bom. Joia, eu vou acompanhando. Tá, legal. Tá, vamos lá no exercício 2, então. Qualquer dúvida, você pode ligar o microfone e fazendo pergunta. Tá? É até mais fácil para mim saber onde que tá faltando explicação do que se eu só for falando direto, tá? Vamos lá. Exercício 2, então. A gente vai utilizar as séries estudadas para as funções logaritmo. E a gente quer, então, uma expressão em uma série de potência para o ln de 2. O que a gente faz aqui? Para obter o ln de 2, a gente vai usar essa série aqui, do ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Se eu não me engano, isso daqui a gente já tinha feito em alguma semana anterior, que dava esse resultado aqui. Só que a gente quer que o ln seja um ln de 2, né? Então, o que a gente faz? A gente pega esse valor aqui de dentro e iguala ele a 2, para saber qual que é o valor do x. A gente vai obter, então, resolvendo essa equação aqui, que o x tem que ser igual a 1/3. Aí a gente pega esse valor de x e substitui na equação que a gente tinha. Aqui, tá? E daí, então, termina de resolver isso daqui. E aí, então, a gente vai ter conseguir depois, no final aqui, substituindo os valores de n igual a 0, 1, 2, 3, os valores dos termos da série, tá? Não sei se foi muito claro, mas vamos lá. Qualquer dúvida pode me parando, pedir para voltar também. Exercício 3. A gente quer, então... Opa, desculpa. Exercício 3. Mostrar que as funções y é igual a e elevado a 3x e y é igual a 2x, seno de 2x, são soluções desta EDO aqui. Para a gente saber se ela é uma solução ou não, o que a gente faz? A gente substitui essas expressões aqui nessas derivadas aqui e ver se vai dar igual a 0. A gente literalmente vai testar isso. Então, a gente vai pegar aqui. A primeira equação... Opa, a gente vai começar com a segunda, mas enfim. A seno de y igual a seno de 2x. A gente vai e faz a derivada disso aqui. Primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, porque na equação que a gente quer ver tem terceira derivada, tá? Se tivesse só até a segunda derivada, fazer só até a segunda derivada. Bom, a gente vai derivando e vai chegando nesses valores aqui. Depois a gente vai substituir nessa equação aqui e ver se vai dar igual a 0. Tá? E aí depois a gente faz a mesma coisa para a segunda função, que é o y igual a e elevado a 3x, faz a primeira derivada, faz a segunda derivada, a terceira derivada, e substitui também na equação e vê se dá igual a 0. Tá? Exercício 4.
achar a solução dessa EDO aqui. E que satisfaça a esta condição aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar x com x, y com y. Então, a gente vem aqui. 2y é derivada. Eu vou falar y', mas o linha é a derivada, tá? 3x ao cubo, y, c somente c, então a gente vem aqui. Aqui só foi reescrita essa derivada de um outro jeito, tá? Que é essa daqui. E aí a gente deixa, que nem eu falei, x com x, y com y. Então passou esse x para cá e esse y veio para cá. Então a gente fica com 2, que já estava aqui, y dy, e aí igual a 3x ao cubo dx, que passou para lá, tá? Daí então a gente integra dos dois lados, tá? Que é o que a gente está aqui nessa parte, não esquecendo da constante que sempre tem quando a gente está integrando. E chega que o 2 é uma constante, pula para fora, integral de y é igual a y ao quadrado sobre 2. Só que a gente já tinha o 2 ali em cima, a gente já cortou aqui, já ficou só o y quadrado. Integral de 3x ao cubo, mesma coisa, mesma forma de resolver. Passo 3 para fora, 3x ao cubo fica x à quarta dividido por 4, só que aqui a gente não consegue cancelar nada. E aí, então, depois a gente isola esse y aqui, para ele virar um y sozinho. É igual a essa equação aqui, tá? Só que a gente tem uma condição, que tem que ser y de 1 igual a 2. Então, a gente tem que ter o x igual a 1 e o y igual a 2. A gente substitui esses valores nessa equação aqui, para saber qual que é a solução da equação. Então, a gente vem aqui, y é igual a 2, e substituiu aqui o valor do x. A gente chega, então, aqui, que o valor da constante é igual a 13 quartos. A gente volta na equação aqui de cima, que era a original, né? E substitui os valores aqui. Opa, desculpa, não essa aqui de cima. Falei besteira. Era nessa que tem aqui a constante. Então, que é a solução, desculpa. Eu falei besteira mesmo. A gente substitui essa constante aqui, o valor dela, tá aqui, né? E aí a gente, se precisar ou puder rearranjar, a gente rearranja. Senão a gente deixa aqui do jeito que tá tudo certo. Em geral, tá? Tá, eu terminei a matéria aqui da semana 5. Se tiver alguma dúvida, agora é uma boa hora para você perguntar. Nada? Vou seguir. A constante C aqui, conta no slide anterior, por favor. Oi, tá. A constante C ali na penúltima linha, ali, né? Ele está dentro da raiz, quer dizer, a gente tira fora da raiz, quer dizer, não há então, ó, a gente tinha aqui, né? Eu vou fazer com uma outra cor só para não bagunçar com o que eu já tinha feito antes, tá? Sim, ok. Deixa eu pegar um roxo, vai. A gente tinha que equação aqui, ó? Era y é igual a essa raiz quadrada de 3x à quarta sobre 4 mais c. Okay. Que é a solução dessa integral aqui. Essa é a nossa equação, é a solução dessa nossa EDO, tá? Sim. Quando a gente tem como é que eu posso dizer aqui? Essa condição de contorno aqui, é uma condição que eles impuseram, que o y com o x, substituindo o x igual a 1, que a gente tivesse o y igual a 2. Certo. É uma solução particular dessa equação aqui, tá? Ele poderia ter falado qualquer outro valor que substituísse aqui e resolvesse essa equação, tá? Mas no caso, se você pegasse qualquer outro valor de x, vamos supor, x igual a 2, a gente ia ter x igual a 2 aqui, e ele ia fornecer um outro y para cá, concorda? Okay. Mas, no caso, ele quis esse par ordenado aqui, x, y, né?
que a gente fala aqui, xy, e ele quis que esse par ordenado específico, ou às vezes eles chamam de x0 e y0 por, sei lá, que esse par ordenado fosse esse daqui. Ele quis saber qual que era a equação, o valor da constante e tudo mais, a solução específica para esse ponto aqui, tá? E aí, então, a gente faz o que eu estava falando. A gente substitui esses pontos aqui para poder achar o valor dessa constante. E achar essa equação específica para esse par ordenado aqui. Daí, então, a gente vem substituir. O y era quanto? 2. Substituiu aqui, 2. Aí, o x era igual a quanto? 1. A gente vem aqui onde tinha x, substitui o 1 aqui. Tá vendo? Aí, a gente resolve essa solução aqui, porque então a gente faz o quê? Aí, o passo a passo seria, você pula essa raiz para cá, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Daí você tem aqui 3 vezes 1 elevado a qualquer número vai continuar sendo 1. Então vai ser 3 quartos aqui. Então ficou 3 quartos, e aqui é 2, né? Então ficou 2 ao quadrado, vezes o 4, que vai passar multiplicando, dividido por 3. Opa, não, desculpa, falei besteira. Esqueci que aqui era uma soma. Era uma soma, desculpa, falei muita besteira agora. Esquece o que eu falei, pelo amor de Deus. Cadê? Era 4 aqui, né? Aí aqui ele tá somando 3 quartos. Então a gente vem aqui subtraindo 3 quartos. Que é exatamente essa passagem aqui, ó. A gente isolou o C aqui. Eles só colocaram o C pro lado da esquerda, mas ele poderia continuar do lado da direita, não ia dar diferença nenhuma. Então aqui é 2 elevado a 2, 4, menos 3 quartos que a gente passou, que era da parte de dentro da raiz, a gente passou pro outro lado. Menos 3 quartos, resolvendo isso daqui, 13 quartos. E aí depois a gente volta na solução da EDO, que era essa daqui, e substitui esses 13 quartos aqui no valor do C. Porque ele quer que seja nesse ponto a solução. Ele não quer uma solução em outro ponto qualquer. Então a gente vem aqui, 3x a quarta dividido por 4, mais os 13 quartos, que é o valor do C, né? Isso daqui é o próprio valor do C no ponto. Eu vou fazer assim, vamos ver se vai dar para enxergar. Tá dando para enxergar aí? Sim, tranquilo. Dá pra Tá. Tá bem mal escrito porque mouse, mas enfim. Aí aqui é esse C aqui é no ponto 1, 2, que era o que ele pediu. E chegou na solução final lá que ele pediu, que ele queria. Deu para pegar agora? Ficou a raiz quadrada, a raiz de 3x4, 13 sobre 4. Okay. Isso. Aí depois ele só rearranjou para ficar mais bonitinho aqui, mas não tinha nem essa necessidade, tá? Okay. Tá. Vou passar para frente então. Aí começando aqui o material da semana 6 agora. A gente tem então a EDO linear de primeira ordem, ou ordem 1, cada um fala de um jeito, tá? A ordem da EDO é dada pela número da maior derivada aqui que a gente tem na equação. Então, nesse caso aqui, quando é de primeira ordem, a maior derivada é sempre a primeira derivada. Se fosse de ordem 2, ela ia ser y, duas derivadas. Okay. Tá? Eu vou deixar aqui bonitinho assim, vai. Alguém vai ver isso depois. Vamos lá. E aí, tá. Tem um negócio que eles chamam de fator integrante. E ele é dado por esta formulinha aqui. Eu não vou ficar explicando muito isso daqui, porque lá na semana de vocês, na aula do professor, estava muito mais bem explicado. E eu não vou conseguir explicar do jeito que ele explicou, então eu vou me reter aos fatos mais importantes que eu considerei da aula dele, tá? Os pontos chaves. Isso daqui, eu não sei se eles vão fornecer para vocês na prova, mas não é tão difícil assim de guardar depois, no fim das contas, tá? E é uma formulinha pronta. Deixa eu só fazer uma pausa contigo, desculpa. Tá liberado algum formulário para
consulta na prova? Tem ideia? Eu não sei, eu ainda não vi o material que a professora mandou para a semana de revisão. Porque, assim, a gente teve duas opções que deram para a gente lá durante a reunião dos facilitadores com o supervisor. E ele falou assim: ou a gente faz uma live semana que vem e uma live na última semana antes da prova de vocês, ou a gente faria 2 lives na semana que vem. Então, semana que vem vai chover de lives para vocês. Certo. Bem, da verdade é isso. Eu já fiquei sabendo. Então tá bom. Então, aí no meu caso, eu vou preparar todo o material, vou estudar o material que a professora mandou e tudo mais, para fazer essa live da semana que vem. Eu vou fazer daí uma live dupla na quarta-feira. Okay. E aí, nesse ponto, eu vou saber se eles deixaram algum formulário ou como é que vai ser a questão da prova, tá? Entendi. Se não tiver nada lá, eu vou tentar perguntar na segunda-feira ou terça-feira, geralmente tem reunião. E geralmente quando eu dou a live, eu já tive a reunião da semana lá com eles, e aí a gente já vai estar tudo certinho para vocês. Aí eu vou poder saber explicar melhor para vocês se vai ter mesmo ou não. Okay. Um Fica formulário. aí um pedido para você, para se puder, vamos dizer assim, participar. Isso seria muito bom ter formulário, porque isso facilita na hora você tá lembrando tantas fórmulas, que são poucas, né? Sim. E o tempo da prática nosso, de aluno, não é tão grande assim. Eu, pelo menos, não consegui praticar tanto assim. Eu vou dar uma olhada lá. E aí só a prática Se não tiver... fazer, senão não vai. Assim, sem exercitar constante e direto, não tem jeito não. Mas legal. Tá. Bom, Eu vou dar uma olhada nisso daí, e aí, se tiver, eu posso talvez passar um e-mail já para vocês, avisando que vai poder usar o formulário, qual formulário. E se não puder, eu vou tentar dar uma corrida atrás, perguntar para eles se vai ser possível utilizar ou não, tá? Mas exatamente agora eu não vou saber te responder. Mas vamos lá. Ok, tranquilo. A questão é que a gente tem esse tal fator integrante aí, ele é dado por essa formulinha aqui. Tá? Bora lá. E aí, a gente tem esse fator integrante, que deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Eles reescreveram aqui esse fator integrante aqui. Opa, tá aqui. Aqui, px, dy, dx. E eles vão fazendo aqui isso daqui, nananã. Basicamente é o que a gente estava fazendo ali na outra equação, fazendo alguns ajustes e tal, de integral com derivado, blá blá blá. Isso daqui o professor explicou bem legalzinho lá no vídeo, dá uma olhada lá depois. Aí ele integra esse daqui e chega nesta fórmula maravilhosa aqui. Nossa, ficou feio esse quadrado, né? Mas tá bom. Vamos lá. E é isso daqui, se eu não me engano, que a gente usa depois para resolver algumas questões lá na frente. Vamos lá. Eu acho que com o exemplo vai ficar bem mais fácil de entender, tá? Vamos ver se eu consigo explicar. Vamos lá. A gente tem essa equação aqui, x quadrado de y derivada em relação de x mais xy igual a 1. E aí, a gente usa aquela equação que a gente tinha aqui, que é o e elevado a menos integral de px dx multiplicado por essa coisa aqui. Então, a gente tem aqui e elevado a menos integral de p de x. Isso aqui e tal, sinceramente, eu não vou saber explicar agora de onde veio esse ln agora não. Mas, enfim. Aí eu sei que ele explicava assim, que esse ln de x aqui, quando a gente chegava aqui, como ele estava aqui ao quadrado, a gente sempre tinha que esse x era positivo. Então, por isso ele tirava aqui o módulo do x, depois ele isolava o y,
e chegava, que seria a solução geral aqui, tá? Que a gente chama de solução geral. Depois a gente substitui no ponto, aqui, 1 e 2, de novo. Por incrível que pareça, deu 1 e 2 de novo. Mas vamos lá. E aí a gente chega num resultado que é 2. E aí a gente volta na equação aqui de cima. O x é 1 aqui. E o valor que a gente obteve foi 2, que é o valor da constante. Desculpa. E o y é igual a 2. Y é igual a 2 aqui. E aí a gente chega que o c também é igual a 2. Depois a gente volta na solução geral aqui. E a gente acaba substituindo esse c aqui por 2. Mas basicamente o que ele fez aqui foi substituir a formulinha lá que ele deu e aplicar a mesma linha de raciocínio que a gente fez lá naquele último exercício da semana 5, tá? Tá. Aí depois aqui são as EDOs, ele chama de linear, com ordem n maior ou igual a 2, que é aquilo que eu falei, EDO não importa a ordem lá, se for ordem 2, ordem 3, vai ser o número da derivada que você tem aqui de maior ordem, tá? E por que ele fala que ela é linear? Porque ela é linear em relação a y. Então aqui, por exemplo, a gente tem x elevado a 5, pode ter diversas ordens no x, pode ser um negócio bem maluco, mas ele vai ser sempre linear em relação ao y aqui, tá? Daí, então, o que acontece? A gente vem aqui, nesse caso aqui é de ordem 3, porque a maior derivada é de ordem 3 aqui. E aí, então, existe também o que eles falam de homogênea associada, que seria você reordenar isso daqui e tal, e ter ela aqui igual a 0. Vamos lá. Então, qual que seria, por exemplo, o nosso passo a passo para chegar na resolução das equações, ou das EDOs ali no caso? A primeira coisa que você tem que verificar é se a EDO ela é homogênea ou não. Se ela não for homogênea, você tem que fazer as transformações necessárias para que ela se torne homogênea. E uma outra coisa que você pode fazer para resolver as equações lá das EDOs é encontrar uma raiz que ele chama de característica para achar a solução da homogênea. Tá, e tipo, que raiz eu tô falando aqui? Basicamente, a gente tem 3 tipos de equação que ele fala. A geral, a homogênea e a característica. Então, aqui é a parte teórica lá que ele estava explicando, então eu vou pular essa explicação disso daqui e vou direto para o exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Que seria, a gente tem, por exemplo, uma EDO de terceira ordem aqui, que está com uma derivada 3 igual a 0. Você substitui o que ele chama de derivada aqui por uma letra, qualquer letra. No caso aqui ele quis usar t. Então, primeira derivada seria, eu vou começar por aqui que fica mais fácil. Primeira derivada, a gente tem então t igual a 1. Segunda derivada, t vai ser igual a 2. Terceira derivada, t igual a 3. Mas repare que eu só chamo de t a derivada, então é o dy, é só o dy aqui. No caso, aqui a gente tem um y, tá vendo? Mas ele não é uma derivada. Se ele não é uma derivada, a gente só está considerando as derivadas. Então, isso daqui vai ter um índice tipo, t igual a 0. Tá?
E aí, a característica vai ser essa daqui que a gente fez essa troca de variáveis aqui. E por que a gente faz isso? Para facilitar a nossa vida. Porque, pelo que eu entendi, quando a gente faz chega nessa equação característica aqui, ela é o que a gente usava lá no ensino médio. E ela vai ser, não sei se eu posso dizer desse jeito, mas é como se ela fosse um caso particular dessa derivada aqui de cima, tá? Então, se você chega num resultado dessa, você na verdade está chegando também num resultado daqui. E fica muito mais fácil para você trabalhar com um t ao cubo do que uma derivada ao cubo. Basicamente era isso. Aí a gente passa para os exercícios. Alguma dúvida aqui? Que eu acho que eu não sei se eu expliquei tão bem aqui. Se tiver alguma dúvida, já pergunta já. Não, tranquilo, tá, tô acompanhando. Tá, legal. Vamos lá, então. Resolver essa EDO aqui. A ordem dela é igual a 1, então a primeira só vai ter a primeira derivada desta equação aqui, com x maior que zero. Por que x é maior que zero? Porque se x for igual a zero, ele vai zerar essa primeira derivada aqui. E aí a gente não vai ter mais uma EDO, né? Vamos lá, então. A gente tem x, y derivada, mais y igual a seno de x. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é arrancar esse índice daqui, para que ela se torne uma equação, como é que fala? Homogênea. Se eu não me engano, quando a gente tem, o maior índice da derivada aqui tem que estar isolado aqui, tá? Então, quando a gente divide isso daqui por x, a gente divide tudo por x para não alterar a equação, né? Então aqui, x com x cancelou, e aí a gente ficou aqui só a primeira derivada. Só que aqui a gente não tinha x, não tinha nada, ficou, eles deixaram aqui 1 sobre x, para ficar mais fácil de ver, que você multiplicou por 1 sobre x aqui. Mas poderia só deixar o y sobre x, que tudo bem. E aqui o seno de x sobre x. Daí depois você aplica aquela formulinha que ele dá, né? Depois que você aplica isso daqui, você vai resolver a integral que você tem. Vai tirar as constantes para fora. E o que mais aqui? Basicamente você só vai terminar de resolver a integral. Não tem mais grande coisa para estar fazendo aqui, tá? Vamos lá. Então, achar a solução geral dessa essa EDO de ordem 2 aqui. Ela já está homogênea, então a gente não precisa mexer nela. E a outra coisa é que os coeficientes delas estão constantes aqui, é um detalhe dela. Que dizer que o coeficiente está constante é basicamente você falar que não tem um x ali, por exemplo, que vai mudando o coeficiente dela conforme vai variando o resto da EDO. Aí então ele o que fez? Daqui ele calculou a equação característica, que é aquela coisa que eu falei, substitui a derivada por t da ordem, e o expoente aqui vai ser igual à ordem da derivada. Então, aqui, segunda derivada, t quadrado, menos 12y, menos 12t, 36y, virou só 36, igual a zero, continua. Você vai achar normalmente aqui, como a gente fazia no ensino médio, a derivada não, desculpa, a raiz dessa equação aqui, de segundo grau, ela vai ter as raízes 6, de t igual a 6, é uma raiz dupla. E aí, então, a gente volta para a solução geral, que é essa daqui, daí.
só um detalhe é que esse 6 aqui, t igual a 6, é esse mesmo valor aqui, tá? Ele explica direitinho no vídeo como é que faz para fazer essa substituição. Mas não tem grandes problemas aqui, eu acho, pelo menos. Achar a solução geral dessa derivada aqui. Desculpa, tô sendo atacada pelos bichinhos aqui. Tá. A gente tem essa equação aqui, que só foi reescrita aqui embaixo. Ela é uma EDO homogênea. E aí aqui você vai fazer o quê? Se eu não me engano, você só vai reordenar um pouco isso daqui. Você vai fazer a característica dela. Depois você encontra as raízes dessa característica. Volta na solução homogênea. E Nesse caso, você aquele... torna ela homogênea cancelando o número 8 lá, que seria uma constante, correto? Você iguala a zero, né? Pelo que eu tô ali na homogênea associada, né? Seria esse o raciocínio? Peraí. Ó, aqui a gente tem segunda derivada. Aí menos 2y derivada, menos 2y derivada. Menos 15y, menos 15y. Ok. Isso. Aí, sim. Ah, não, entendi. Foi isolado o x na outra extremidade, entendi. E foi isolado o Isso y. daqui. Ok, fiz confusão. Então, isso daqui, você tem que fazer, para ela ser homogênea, se eu não me engano, isso daqui tem que ser igual a zero. Por isso que aqui ele ficou igual a zero, tá? Perfeito, ok. Aí depois, quanto que vai valer esse x aqui? Acho que já são outros 500, não é muito a ideia aqui inicial da história. Aí tá, a solução da homogênea, você substitui nos valores lá, que é... Então, aí aqui tem um detalhe. Nessa número 2 aqui, a gente tinha uma raiz dupla que era igual a 6. Então aqui, ambos os índices vão ser 6 aqui, nessa solução aqui. Quando você vem aqui e você tem mais de uma raiz, tá vendo que aqui a gente tem t igual a menos 3 e t igual a 5. Aí você substitui esses valores aqui, menos 3 e 5. Isso daqui é uma formulinha de onde você vai pôr da solução, tá? Então é só você pegar depois lá na aula de vocês e fazer a substituição aqui. Aí vocês têm a solução particular, que seria vocês fazerem para um ponto específico. Aí aqui, eu acho que ele vai reorganizar as equações para fazer a questão do x igual a zero aqui que a gente tinha feito. Depois que você faz tudo isso daqui, você volta na equação lá, na completa, que é essa aqui de cima, e sai substituindo tudo para chegar no resultado final, que é isso daqui. Então aqui a gente teve isso daqui, que é a primeira parte lá que a gente achou, daqui da solução homogênea. Aí menos 2x, menos 4 quintos, que foi pro caso específico que a gente pegou aqui, se eu não me engano, do igual a zero. Substituindo aqui as coisas. E aí tem as constantes A e B lá que meio que não importa, assim, agora, no exato momento. Sinceramente, eu nunca tinha visto todas essas coisas aqui, então eu fiquei um pouco perdida, assim. Talvez tenha algum outro facilitador que possa explicar até melhor do que eu essa parte. Mas, enfim. Vamos lá. Tô tentando. Eu acho que depois disso aqui já acabava, Aí determinar, então, a solução da CDO aqui, que satisfaça essa condição aqui,
e também esta condição aqui. Ele impôs duas condições. A derivada, a primeira derivada e o ponto... o ponto nada. E a equação sem estar derivada é igual a 3. Então, vamos lá. A gente tem a equação característica já aqui dessa equação que ele já pegou aqui. Essa equação já fez a característica, que é substituir por uma variável qualquer aqui. Peraí que eu vou fazer um pouco de barulho para desligar. Tirar, porque tá entrando muito bicho em casa. Meu Deus. Desculpa. Vamos lá. Aí o que ele fez? Achou as raízes aqui. Ele achou uma raiz complexa. Quando você acha uma raiz complexa, o seu resultado não vai ter... Cadê? Essa cara aqui. De A, E elevado a alguma coisa aqui. O resultado tem essa cara aqui, com seno e cosseno. Da solução geral, tá? Continua com o A e o B aqui. Depois, você tem que fazer a primeira derivada. Calcula aqui a primeira derivada dessa coisa aqui. Chega nisso daqui. Legal. Só que você não acabou ainda. Por quê? Você tem que satisfazer esses dois pontos aqui que ele pediu para você. Então, você substitui aqui. O primeiro é x igual a 0, y igual a 3. Então, a equação y igual a 0, x igual a 3. Desculpa. X igual a 0, y igual a 3. Falei ao contrário. Aí você substitui aqui o x igual a 0, né? Acha o resultado dessa equação. E aí, como aqui sendo, a gente tem aquilo lá, né? Aqui aquela rodinha lá, do seno cosseno. Seno aqui em cima. Seno de 0. 0 graus, tá aqui. Opa, não, desculpa. Seno, cosseno. O seno de 0 grau. 0 grau tá aqui. Então, vai ser igual a 0 aqui, tá vendo? Aí, então, aqui, isso daqui, zero. Vai para 0. Aí, fazendo isso daqui, sobrou só essa parte aqui. Cosseno de 0 igual a 1. Então, a resposta vai dar 3. Depois, então, a gente pega, isola o B, porque a gente já tem o valor de y que é igual a 3, né? E a gente chega aqui, o B é igual a 3. Beleza. Daí, então, a gente substitui o valor da derivada aqui também nessa equação que a gente derivou, que veio dessa equação aqui de cima. Substitui lá os valores. Aqui eu não cheguei a fazer o passo a passo dela, mas eu acredito que você tenha que substituir esse valor de B que você encontrou aqui também aqui para poder chegar nesse valor aqui de A. Ou então vai sair direto dessa equação aqui. Eu não vi isso daí agora direitinho. Acho que vai sair direto dessa equação aqui. E aí você tem o valor de A e o valor de B. Aí você volta na solução geral e substitui os valores de A e de B. Tá? E aí você tem aqui o x, o A igual a 4, B igual a 3. E aí pronto, você chegou na solução que atende a esses dois pré-requisitos aqui que ele pediu. Tem uma dúvida? Não, ok, acho que dá pra seguir assim a sequência. Uma coisa que eu queria comentar, olhando agora, acompanhando você, eu lembrei um detalhe que você pode, talvez, se possível, levar este feedback lá para coordenação. Tá. Eu tenho assim uma ideia que, por exemplo, os exercícios de apoio, eles não deveriam simplificar os exercícios de apoio, eles deveriam descrevê-los passo a passo, sem queimar etapas.
Para quê? Para que a gente consiga, na prática, no exercício ali, desenvolver o Uhum, raciocínio, para que, por exemplo, num outro momento, vamos supor, ou mesmo numa prova mais final, você uhum, consiga resolver ele, mas já sabendo passo a passo. Então, eu tenho percebido, por exemplo, que nos apoios o pessoal está simplificando, só que, por exemplo, uhum. na prova final é pedido todo o raciocínio. Então, aí complica para a gente. Entendi. Mas assistindo as lives do pessoal, tá dando pra entender o passo a passo um Dá, pouco melhor? Ou... eu assisto a sua, assisto de outros colegas de cálculo. Sim, Uhum, eu tenho um pouco de dificuldade, quer dizer, eu estou justamente buscando aí todos os apoios possíveis para ir fortalecendo o raciocínio, porque eu não consegui exercitar tanto assim, né? Então realmente tenho alguma dificuldade, mas se o pessoal fizer isso no apoio, no exercício de apoio, vai ser melhor uhum, para o aluno. entendi. Principalmente quando são disciplinas assim de cálculo, que tem cálculos Uhum, envolvidos ou raciocínios, eu acho que é relevante. Mesmo que, por exemplo, o exercício de apoio vai dar 10 páginas. O momento é esse. A hora é essa de você dar as 10 sim, páginas para sim. fazer É o momento desenvolver. de treinar, né? Que vocês têm. Sim, exato. O momento de treinar é o momento que a gente pode errar. Não na prova, Uhum, não na presencial. A gente pode errar no apoio. Porque fica até mais legal. fácil para a gente desenvolver a atividade também. Fica mais Entendi. fácil, né, para você ver o Beleza, eu vou raciocínio. passar pra Por exemplo, frente. aqui na solução geral, Uhum, dá para perceber que tem 4 tipos, né, dependendo do cálculo que acontece na equação lá de segundo grau, né? Na raiz, se for uma raiz zero, por exemplo, né, tem um comportamento aqui, o A seno de 5x, etc., aqui, que está aqui em cima, vamos dizer. Né? Então, em função uhum, disso, dá um comportamento diferente. Quer dizer, mas isso é um raciocínio que você percebe quando você pratica um pouco. Nesse caso, eu pratiquei um pouco. Então, eu consigo identificar um pouco melhor. Mas, uhum. porque as soluções são diferentes. Né? Mas tá bom. Obrigado pela aula e pelas informações. Ajudou bastante. Não, imagina. Aí só lembrando aí pra você e pro pessoal que vai assistir depois a live, vocês estão ainda em aberto a atividade da semana 5, que é com entrega para essa sexta-feira, dia 18. E a atividade da semana 6 também está em aberto para até o dia 25. Ok, E é isso aí. ok. Ah, tá. E aí a live da próxima semana, eu vou fazer aquele negócio que eu comentei no meio da live com você. A gente tinha que escolher ou dar uma live em cada semana ou dar 2 lives na semana que vem. Eu acho muito mais fácil para mim pegar um dia e fazer a live, uma live dupla, assim que eu chamei, como se fosse uma aula dupla, né? De 2 horas com vocês, do que fazer tudo picado, que daí às vezes o pessoal. A hora que começa a engajar assim na live, não, aí já acaba a live e fica meio. Não sei, eu acho que ficou mais legal quando eu fiz uma live dupla do que fazer 2 separadas assim. Mas tem Você gente que pode, parece que vai fazer separado também, então. você pode, nesse caso, dá para você abrir espaço justamente para questionamento, dúvidas, etc. Então, de repente, talvez crie uma interação, sim. Acho que é interessante. Então. Ah, então semana que vem. Bom, meu horário está sempre sendo às 20 horas, né? Mas aí para não ficar muito tarde também para o pessoal que tem que trabalhar cedo no outro dia e tudo mais, então eu vou começar às 7 horas e vou até às 21, que é o horário que normalmente eu acabo as lives. E aí a ideia é que vai ser referente, entre aspas, aí, a semana 7 que não teve conteúdo, é só a revisão do material, né? Mas daí eu vou preparar, assim, tipo, o material que eu trouxe, que o pessoal, a professora preparou e tudo mais para vocês, de material prévio, né? E eu espero que vocês tragam as dúvidas daí para poder tentar ajudar vocês o máximo possível aí. Sim, pontualmente, né? Ok. Isso. Vou ver se eu consigo participar, sim. Tá joia, professora. É isso aí. É isso. Obrigado, boa noite. Viu? Até, Obrigada pela participação aí. Espero poder ter ajudado até um pouquinho, pelo quarta-feira. menos. Ah, tranquilo, ajudou sim. Tchau, tchau. E boa noite. Tchau, boa noite.